Olá pessoal, aqui é Juliano Pinto do Quero Taxa Opções e hoje nós vamos falar sobre proteção. Eu sempre coloco nos posts de Instagram possibilidades com proteção e taxa. E sempre existe uma relação entre os dois que a gente consegue perceber muito claramente. Quanto mais proteção a gente tem, menos taxa a gente recebe e vice-versa. Agora, qual é a proteção ideal que a gente tem que buscar? Eu já disse que isso depende de cada ativo. Então, nós vamos fazer um estudo aqui, utilizando o scanner de taxa, utilizando um scanner que eu tenho de proteção e plotando no gráfico para a gente estressar um pouco mais esse assunto. Tá? Então, eu vou começar aqui com o scanner de taxa. Nós vamos fazer um estudo aqui em Petrobras, tá certo? Então, Petrobras aqui, temos uma grade aqui com algumas proteções, algumas taxas, e eu plotei essas proteções e taxas no gráfico. Eu plotei 3 delas no gráfico para a gente entender o que eu estou falando. Quer ver? Então, deixa eu colocar aqui o gráfico. Está aqui o gráfico. Então, esse aqui é o gráfico de Petrobras. Ele deu uma puxada, ele voltou até a média numa correção. Estocástico lento lá embaixo já indicando sobrevendido. E aí eu plotei 3 níveis de proteção. O primeiro nível de proteção, com o strike de uma put em 28,44, que nos dá 2,3% de proteção, pagando 2,81 de taxa para o próximo vencimento. Depois, um outro nível aqui, um pouco mais protegido, um strike 27,69, que está dando nesse momento aqui 4,62 de proteção, pagando 1,55 de taxa para o mesmo vencimento. E depois um terceiro nível, com o strike 26,69, uma proteção de 8,06% e uma taxa de 1,12. Mas e aí? Qual desses três tem mais possibilidade? Evidentemente que tem mais possibilidade de virar pó esse strike mais longo, em amarelo, que tem 8% de proteção. Mas quanto seria essa probabilidade? Eu fiz um estudo, eu fiz um backtest pegando os últimos anos, né, de operações em Petrobras com algumas proteções e dias para vencimento, para ver como que seria. Tá? Então vamos dar uma olhada como que fica isso em Petrobras? Então tá aqui, ó. Isso aqui é um backtest, então, desde 3/1 de 22 até 27/6 de 23. E se a gente pegar aqui, ó, aquele primeiro nível de Petrobras era uma proteção entre 1 e 3%, né? Não é isso? Vamos dar aqui, ó, 2% de proteção. Então, em Petrobras, uma proteção entre 1 e 2%, ela dá errado muitas vezes, porque o papel é muito volátil, tá certo? Para 11 dias de operação, daria errado aí entre 66% e 87% das vezes, tá? Erra muito. Então, se você quiser realmente operar e ver isso aqui virar pó, 2% para a Petrobras é muito pouco. 462, quanto seria então 462? Melhora. Vamos pegar aqui com 5, ó. Melhora. Para 11 dias, 50%, sendo que aqui era 66%. Para 22 dias, 65% das vezes daria errado. E aqui 76% com 3%. Né? Então, ainda é bastante erro, né? Bastante erro. Vamos dar uma olhada aqui para o próximo nível, que era 8%, não é isso? Vamos dar uma olhada aqui. 8%, 8,06%. Como que seria a performance dessa venda de put nos últimos anos com uma proteção de 8%? A gente tem aqui um 7%. Ó. Já melhoraria bastante, tá vendo? Já traria para o campo positivo em 11 dias, seria 39% de erro. Em 22 dias, 56% de erro. Então, veja que você precisa entender o papel que você está operando. Você precisa conhecer o papel que está operando. Isso é muito importante. Né? É muito importante, realmente. Porque com outro papel, a situação é completamente diferente. Tá? Vamos pegar aqui para Itaúsa, que é um papel menos volátil, nessa casa de proteção aqui 7%, e vamos comparar aqui esses níveis de erro. Então aqui embaixo eu tenho Itaúsa, o mesmo backtest para Itaúsa,
E você vê que os números são bem diferentes. 7% em Itaúsa para 11 dias daria errado em apenas 16% das vezes. 7% de proteção em Itaúsa para 22 dias daria errado apenas 30% das vezes. E assim por diante. Então a gente percebe que os ativos são diferentes, as proteções que a gente tem que adotar em cada ativo são diferentes e as taxas também são diferentes, porque quanto mais volátil, quanto mais perigoso é um ativo, mais ele paga. E essa relação proteção e taxa, cada um tem que escolher. Cada um tem que fazer a sua operação nos moldes do seu modelo operacional, tá? Eu não consigo dizer o que é melhor. Se Itaúsa é melhor, se Petro é melhor, é impossível dizer. Cada um tem que estudar, tem que entender o ativo, tem que tomar sua decisão. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para hoje. Eu queria estressar um pouquinho mais esse conceito de proteção, né? E dizer que operar opções é uma coisa que vira o jogo para o nosso lado, porque nós conseguimos usar essas proteções a nosso favor. Mas que isso não é suficiente. A gente precisa também, além de tudo, conhecer o ativo que a gente está operando. Conhecer o comportamento do ativo, conhecer como é que ele se movimenta, e aí sim a gente terá muita chance de sair vencedor. Pessoal, bons estudos, bons trades, boa sorte e um abraço.